Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje vamos falar sobre um tema polêmico, dinheiro. Mais do que isso, vamos entender sobre a gestão financeira dentro da fazenda e para isso temos aqui conosco o especialista sobre o assunto, Lucas Brock. Bem-vindo, Lucas. Olá, Zé, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar com vocês, ouvintes do podcast Santa Dica, da Santa Helena Sementes. E eu me chamo Lucas Brock, sou consultor sócio da Agros. A Agros é uma empresa de assessoria e consultoria agropecuária que tem um espírito de pé no campo e atua no mercado brasileiro há mais de 30 anos. E nós temos como principal negócio encontrar respostas e gerar resultados para o produtor rural, para a sua família e para a sua propriedade. Lucas, vamos começar pelo essencial. Por que fazer gestão financeira no agro? Bom, legal. O que a gente precisa entender é que a agricultura no Brasil tem um modelo vencedor. Por que tem um modelo vencedor? Se pegar os últimos 30 anos no Brasil, a produção de grãos ela cresceu 5 vezes mais do que a área plantada. Isso é resultado de muito trabalho, de muita tecnologia, de investimentos feitos e de muito conhecimento aplicado. Então, o produtor rural brasileiro aprendeu a ganhar muita eficiência produtiva nos últimos anos. Por outro lado, a questão da gestão financeira dos controles acabou ficando um pouco de lado, felizmente, porque, de uma maneira ou outra, a agricultura vem entregando resultado ao longo dos anos. Isso talvez tenha feito com que os produtores não dedicassem tanto tempo, tanto investimento na área de gestão, porque conseguiam, ao longo do tempo, ter uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade, e não demandando um investimento ou mesmo um aperfeiçoamento financeiro, porque conseguia tomar boas decisões com a margem que tinha. Também é importante a gente entender que hoje apenas 43% dos agricultores brasileiros fazem uso de software ou de alguma ferramenta de gestão. Essa foi uma pesquisa que a Embrapa fez recentemente, que indicou esse perfil do produtor brasileiro. Contudo, o que tem que prestar atenção é que dos últimos anos para cá, a complexidade do agronegócio, a complexidade da gestão da lavoura, ela aumentou, os riscos aumentaram, assim como as obrigatoriedades. Hoje em dia, o livro caixa do produtor rural força, de alguma maneira, com que se tenha mais controle e mais gestão financeira da fazenda, assim como o acesso ao crédito. Se a gente for olhar agora no último ano, em função da menor oferta de crédito do governo, os produtores se viram na necessidade de buscar algumas alternativas que não fossem das instituições tradicionais ou de crédito controlado, E os bancos tendem a olhar a fazenda do ponto de vista de um negócio. Então, é importante que tenha uma boa demonstração financeira para que o banco consiga avaliar bem o teu negócio, inclusive precificar o risco, que vai estar depois traduzido nos juros, em função daquelas demonstrações financeiras que a empresa consegue demonstrar na fazenda, E um último ponto importante hoje que leva a aumentar a necessidade dos controles da gestão financeira é as margens, que tendem a ficar mais apertadas daqui para frente. Se pegar os custos que a gente está vivendo agora na última safra em relação às safras anteriores, aumentaram bastante. E se o preço tiver algum viés, ou a produção ela reduzir, existe uma margem que vai ficar mais apertada. Então, todos esses fatores estão levando à necessidade de aprimorar os controles e modelo de gestão. Para quê? Para que haja uma busca por ganhos de eficiência e de lucratividade. E quais os primeiros passos para começar a gestão financeira? Conhecer os números é importante? A primeira coisa que uma fazenda precisa é conhecer seus números, Qual que é a sua saúde financeira? Esse é o primeiro passo para poder identificar quais são as oportunidades de incremento de resultado, redução do custo, redução de produtividade que existem no negócio.
sem medir e sem controlar os gastos, as receitas, os investimentos, fica difícil saber, de uma maneira mais clara, aonde que deve ser colocado os olhos para fazer uma gestão ou algum movimento financeiro, operacional, para aumentar seus lucros, né? Da nossa experiência, o que a gente consegue entender é que tem dois fatores principais que estão ligados intimamente ao aumento de lucro. O primeiro é um bom planejamento, né? Uma fazenda, um negócio que planeja bem as suas atividades, sejam elas operacionais, técnicas, tributárias, de compra, elas têm uma condição melhor de fazer um bom resultado. Por quê? Porque tudo é pensado antecipadamente. Com relação aos tributos, né? Veja bem, a fazenda vai fazer a sua planejamento de receitas e despesas e vai ter, ao final desse exercício, uma ideia de como vai se comportar os tributos. Ele pode decidir fazer um investimento, pode decidir postergar uma venda de um produto, considerando um bom planejamento tributário. Isso afeta diretamente o lucro. Assim como compras, né? Fazer um bom plano de compras, considerar os momentos de oportunidade de compra e uma disponibilidade de caixa para isso, vai ajudar a fazer uma redução de custos. O segundo motivo que a gente entende que leva as fazendas a ter um bom desempenho é ter um bom benchmarking. Com quem que você se compara, né? Quando você fala sobre seus custos, ou fala sobre suas receitas, ou sua produtividade, né? Quais são as fazendas, qual é o benchmarking que você entende que é adequado para a tua realidade? E como saber onde podemos melhorar ou mudar para ser mais eficiente em termos de gestão? Nós aqui na Agros temos um evento, né, um ambiente de conhecimento chamado Agros 21, que mede desde 1999 os principais indicadores de resultado, de custo e de produtividade dos nossos clientes. Então, todos eles têm a condição de identificar exatamente em quais contas eles estão acima ou estão abaixo com relação aos demais. Isso dá uma noção clara de onde pode ser feito os ajustes para aumento de lucro. E a outra coisa que é importante também entender que existe um aumento de custo evidente nas últimas 2 safras. Se pegar uma lavoura de soja que tu fazia com um custo de insumos de mais ou menos R$ 2.500, R$ 2.000 por hectare, hoje em dia esse custo chega a 4, 5 mil, né, ou até mais do que isso, dependendo do momento de compra dos insumos da fazenda. Então, é essencial tomar conta da sua saúde financeira. Nós fizemos um estudo recentemente aqui no estado que identificou que o lucro acumulado de uma fazenda média aqui do Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, ele vai ser consumido em apenas uma safra. Então, esse lucro que vai ser consumido em apenas uma safra, ele vai ser consumido por quê? Por 2 motivos principais. O aumento de custos, ele foi maior, foi superior a 60% em relação à safra anterior e uma quebra de safra. Então, o que a gente enxerga é cada vez mais a necessidade da gestão baseada na necessidade de medir os seus custos, né, e essencialmente fazer uma boa gestão de caixa, né, para poder aproveitar as oportunidades que vêm aparecendo ao longo dos anos. Como se preparar, então, para um cenário de aumento de preços e de riscos? O item principal é uma boa gestão de caixa. Fica evidente nos últimos 2 anos, em função aí da questão da pandemia, que aumentou os custos, dessa volatilidade dos preços que aconteceram nas principais commodities agrícolas, que precisa estar com caixa bem preparado, né? O que é um caixa bem preparado? É uma reserva de caixa, é uma gordura. Essa gordura precisa ter para momentos como esse que aconteceram nessa última safra, especialmente em relação ao aumento dos insumos. Se você pegar hoje e analisar o custo de fazer uma lavoura de soja na metade do ano passado e fazer uma lavoura de soja
agora em maio desse ano, um ano depois, uma variação absurda de preços no meio do caminho, né? E aí, quem conseguiu aproveitar essa oportunidade? Primeiro, quem tinha caixa, porque para fazer bons negócios no ano passado precisava ter caixa para pagar antecipado, porque as companhias dificilmente conseguiriam manter um preço, né, a prazo, porque também não conseguiam ter certeza dos preços que iam poder praticar no futuro. O caixa é essencial, assim como uma boa informação, né? Com quem que vocês conversam, né? O produtor, com quem o produtor conversa para trocar ideias sobre compra de insumos, né? Se comprar agora é um bom momento, se tem que esperar passar, vai comprar agora a MAP, vai esperar para comprar cloreto, né? São dúvidas e são dilemas que são vividos todos os dias, né? Ter pessoas com quem conversar, ter assessorias com quem conversar sobre esse assunto, né? E não é um custo, é um investimento, né? Para tomar aqui no nosso grupo, por exemplo, nós tivemos aí a grande maioria das compras para a safra 22, 23 feitas na metade do ano passado, né? E no final do ano passado. Isso nos deu uma vantagem em relação aos produtores que não conseguiram fazer essas compras. Primeiro, por um bom preparo de caixa, que a gente procura fazer o tema de casa com relação à liquidez, né? E com relação à disponibilidade de dinheiro e crédito. E segundo, a troca de informação. Essa rede, né, de produtores que a gente atende, junto com as assistências que nós recebemos e as consultorias, nos ajudaram muito nessa questão da decisão. Então, esse é um fato importante para quem quer aproveitar e quer se proteger, né, do aumento de preço e dos riscos, inclusive, que existem com relação à commodity, né, que é mais ou menos com relação à definição de venda da produção, né? Nos últimos 2 anos, quem vendeu adiantado a produção, né, quem fez contratos futuros, deve ter se arrependido em algum momento. E para o ano que vem, como é que está? Né? Já fez? Vai fazer? Não vai fazer? Vai esperar para fazer igual deveria ter feito nos últimos 2 anos? São decisões difíceis, que só podem ser tomadas depois de muito exercício, de muita simulação e de muita troca de vivência. Quais são as ferramentas que os produtores podem usar para fazer a sua gestão financeira? Então, com relação às ferramentas, como sugestão, existem 3 ferramentas que são essenciais para uma boa gestão financeira. Um bom orçamento, que eu falei antes com relação ao planejamento, precisa ter um bom planejamento e o orçamento traduz isso financeiramente. O segundo é um bom DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, né, precisa ter um bom plano de contas, uma boa consistência de informação, um bom software de gestão que consiga dar essas respostas financeiras. E o terceiro item é o balanço patrimonial, né? Essas 3 ferramentas, elas dão minimamente condições de tomar boas decisões com relação ao seu negócio, né? Com relação ao balanço patrimonial, por exemplo, né, é possível chegar numa análise importante de liquidez, por exemplo, né? Qual que é uma boa liquidez para uma fazenda? Essa é uma pergunta que tem que ser entendida e tem que ser respondida pelo gestor financeiro, pelo proprietário da fazenda. A liquidez tem que ser maior do que a relação entre aquilo que eu tenho que pagar no curto prazo e aquilo que eu tenho de disponibilidade tem que ser pelo menos 30% superior, ou seja, aquilo que eu tenho de disponibilidade tem que ser no mínimo 30% maior que aquilo que eu tenho que pagar no curto prazo, né? Essa é uma relação importante. A outra relação importante que tem que se medir é a alavancagem financeira, né? Ou seja, se eu pegar todas as minhas dívidas que eu tenho em relação ao meu lucro operacional, que é o EBITDA, né? Que relação dá isso? Essa relação precisa ser inferior a 4, ou seja, eu não posso estar endividado mais do que 4 vezes a minha capacidade de geração de resultado. Por quê? Porque isso vai levar a empresa, invariavelmente, a uma pressão de juros, uma pressão de caixa, que pode fazer com que a fazenda perca oportunidades ou mesmo fique numa situação financeira mais fragilizada ao longo do tempo. Excelente, Lucas. Com isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Agradecemos muito a você pela sua participação e fique à vontade para deixar a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Então, como mensagem final, eu gostaria de deixar para quem estiver nos ouvindo, é que existem 3 principais motivos que levam as empresas a entrar em estresse financeiro. São eles: primeiro, expansão, né? Dá o passo maior que a perna consegue dar. Esse é o principal fator que leva as fazendas a entrar em estresse financeiro ou a quebrar. O segundo motivo que leva são os drenos para outros negócios. Então,
A fazenda tem uma revenda de insumos, a fazenda tem uma concessionária de máquinas, a fazenda tem um outro negócio, né? E ao longo do tempo, a família tenta levar o dinheiro da agricultura para outro negócio, é o segundo principal fator que leva as fazendas a entrar em estresse. E o terceiro é as retiradas familiares. Então, é muito importante medir e calibrar as expectativas que a família tem em relação à renda e as condições do negócio produzir essa renda para eles. Esse equilíbrio ele é muito delicado, porque, de um lado, tem um padrão de vida do agricultor familiar que tem aumentado ao longo do tempo, né? E a capacidade de geração de resultados do negócio tende a se manter parecida, né? Sem contar que a família cresce mais rápido do que o negócio cresce ao longo do tempo. Então, vai chegar um momento que não vai ser possível gerar o mesmo padrão de vida para toda a família. É importante medir e controlar exatamente quanto que a família está levando do negócio, né? Se tem salário, tem que definir salário. Se não tem salário, tem que estabelecer uma retirada para a família que fique em acordo com a saúde financeira do negócio, porque, afinal de contas, quem vai produzir a renda para essa família viver vai ser o negócio. Não dá para matar o negócio em favor da família. Para aquelas pessoas que tiverem interesse ou necessidade de conversar um pouco mais sobre esse assunto, vocês podem ficar à vontade, nos procurar nas redes sociais. Nós estamos como Grupo Agros no Instagram, no LinkedIn e também no site, para quem quiser nos procurar, é só nos procurar nas redes sociais. No site também, lá tem uma área de contatos, podem deixar as mensagens. A gente vai ficar muito feliz em poder compartilhar nosso conhecimento com vocês que nos acompanharam. Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast do Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que você também pode enviar sua dúvida, que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes, ou Instagram, @Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site, santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.